Paz do Senhor, bros! Tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui pra falar um tema que aconteceu algumas semanas atrás na minha vida e eu comecei a pensar muito sobre isso e eu queria contar pra vocês, pra gente começar a conversar sobre isso. E eu quero muito que vocês não sejam movidos por emoção, porque eu não tô aqui pra mexer no emocional de ninguém. Eu simplesmente quero falar pra vocês algo que uma situação, uma catástrofe, fez com que eu aprendesse, fez com que eu valorizasse. Há algumas semanas atrás, um jovem, um menino que tinha a minha idade, 21 anos, ele adquiriu câncer, se eu não me engano, há alguns anos atrás, eu não lembro se faz 1 ou 2 anos atrás, ele tinha, acho que, câncer na próstata, se eu não me engano. Ele tá bem mais gordo, porque, querendo ou não, quando você toma os medicamentos pro câncer, você acaba inchando por causa dos tipos de produto que tem. Eu não sei, que se você faz medicina, alguma coisa assim, você pode explicar melhor. Ele perdeu o cabelo e tudo mais, porque ele tava nessa luta contra o câncer. E algumas semanas atrás, a gente ficou sabendo que ele tava internado na UTI, e a médica tava simplesmente esperando o corpo parar de funcionar, porque ele tava com febre de 40 graus, os órgãos já tinham entrado em falência e a médica simplesmente estava esperando o corpo parar de metabolizar para liberar o corpo pro enterro. E quando eu vi essa primeira notícia, eu fiquei muito mal. Eu fiquei bem mal mesmo. E aí, algumas horas depois, isso foi acho que meio-dia, 3 horas da tarde mais ou menos, a gente recebeu a informação que ele tinha falecido. E ele tinha 21 anos. Ele tinha a minha idade. Aí você vai me perguntar, você ficou mal porque ele era seu amigo, porque vocês eram próximos? E eu te respondo, não. Pelo muito contrário. Desde pequeno eu conheci ele, sim. Ele era amigo da família do meu pai. Então, várias festas de família a gente acabava se encontrando, só que desde pequeno a gente não se suportava. A gente sempre resmungava, brigava, era uma coisa muito de louco. Quando a gente era bem pequeno. E depois, quando a gente foi crescendo, era meio que tipo assim, a gente se cumprimentava por educação, porque a gente já era maior. A gente já era grande, então a gente se cumprimentava, tipo, né? Aquela coisa bem assim. Sim, eu fiquei mal por esse ponto, por eu não ter demonstrado Jesus como eu deveria ter demonstrado. Ele era filho de pastor, era tudo certo, ok, conhecia a palavra, mas até que ponto eu demonstrei o amor de Jesus pra ele? Até que ponto eu fui um instrumento de Deus pra vida dele? Isso é uma coisa que me mexeu muito, e não só isso, mas o que mais me mexeu é que ele era um jovem de 21 anos que faleceu de uma hora pra outra de uma doença horrível, porque câncer é uma doença assim que você se sente impotente, você que tá de fora, porque você quer ajudar e você não consegue, porque você vê a pessoa definhando na sua frente. E se você teve algum parente que faleceu de câncer, você sabe disso. Eu perdi uma tia e uma avó pra câncer, e é horrível, é essa sensação de impotência mesmo. Você não sabe o que você faz, você quer fazer, mas você não sabe como fazer. E o que eu mais fiquei pensando, eu tenho a mesma idade que ele tinha, e eu fiquei me perguntando, o que eu fiz até hoje? O que de bom eu tô deixando pro mundo? Qual o legado que eu tô deixando? Será que é o meu próprio legado? Ou será que eu tô deixando o legado de Cristo? Será que eu tô demonstrando as qualidades de Cristo? Aquilo que Cristo fez? Aquilo que Cristo ensinou? Será que eu tô demonstrando isso? Ou será que não? Uma coisa que eu penso e que eu realmente acredito firmemente nisso é que crente não pode ter medo da morte. Se você realmente é salvo pelo Senhor Jesus, você não pode ter medo da morte, porque Paulo mesmo disse, viver é Cristo e morrer é lucro. Então, eu não tenho medo da morte, mas eu tenho medo de morrer e não fazer aquilo que eu tinha que fazer. Não agir, não amar e não demonstrar o amor pelas pessoas como eu deveria fazer. Porque a gente não tá aqui a passeio. A gente não tá aqui só pra gente viver, crescer e morrer, que é o ciclo natural das coisas. E o meu coração dói de saber que eu não fiz e que eu não tenho feito tudo que eu poderia fazer pra realmente demonstrar Jesus e pra realmente fazer com que ele seja conhecido da forma mais clara possível. Porque a gente tá falando de Jesus, a gente tá pregando sobre Jesus, mas tem muito ruído na nossa pregação. A gente tá falando uma coisa, a gente tá vivendo outra. A gente tá falando coisas que são difíceis das pessoas que não estão inseridas no nosso contexto de entenderem. Isso acaba atrapalhando a pregação do evangelho. A gente acaba se posicionando pelas coisas certas das formas erradas, com as maneiras, com as palavras, com os gestos, com as atitudes erradas. E assim, eu fiquei pensando, meu Deus, se fosse comigo que tivesse acontecido tudo aquilo, se ao invés de ser aquele menino, fosse eu que estivesse ali, Deus, eu não fiz nada. Eu tô fazendo um canal que existem pessoas que comentam, que falam que são abençoadas, mas isso não é muito pouco. Isso não é muito raso. Existem meninos na minha igreja que falam, que me veem como inspiração, como referência, mas isso ainda é muito pouco. Isso ainda não é a plenitude do evangelho que eu preciso viver. Eu comecei a pensar muito, eu fiquei muito em parafuso no dia que aconteceu esse ocorrido, porque eu fiquei, Deus, o que eu tô fazendo com a minha vida? Sabe? Eu não tô bebendo, eu não tô fumando, eu não tô me prostituindo, mas assim, não quer dizer questão de pecado
mercado, mas quer dizer no que eu tô gastando minha vida. Eu tô gastando a minha vida só pra conseguir meu diploma na faculdade? Eu tô gastando a minha vida só pra conseguir uma promoção no meu emprego? Eu tô gastando a minha vida por causa de uma namorada? Só que o que eu tô fazendo com a minha vida? Eu tô gastando a minha vida com coisas superficiais e com coisas fúteis. E eu entrei muito em parafuso e eu quero que você entre em parafuso comigo também. O que a gente tem feito? O que a gente como juventude, o que a gente como cristãos tem feito na nossa nação? Vamos pensar só na nação primeiro, não vamos pensar no mundo. Mas no Brasil, se a gente estivesse fazendo a nossa parte, o Brasil não estaria a bagunça que tá. Se a gente estivesse fazendo a nossa parte dentro de casa, a nossa casa não estaria a bagunça que tá. Se a gente estivesse fazendo a nossa parte, São Paulo, a cidade, o estado e o seu estado, você pode falar aí o seu estado, a sua cidade, não estaria a bagunça que está. Porque a gente não tá fazendo o que a gente devia fazer. Quantos outros jovens vão precisar morrer perto da gente pra gente conseguir perceber que a vida é curta? Pra gente perceber que a gente não sabe a hora que Deus simplesmente vai querer que a gente saia de cena. A gente não sabe o que Deus tem preparado, que legado a gente tá deixando. E o legado que eu digo é o legado de Cristo, a mensagem de Cristo. E como que eu tô deixando isso? Como eu tô demonstrando isso? E eu queria muito que a gente pensasse nisso, que a gente valorizasse a vida e que a gente realmente vivesse pra Cristo. O viver realmente é Cristo. E se a gente morrer, é lucro. E que você não tenha medo da morte, mas que você tenha medo de viver uma vida vazia. Que você tenha medo de viver uma vida fútil. Que você tenha medo de viver uma vida sem propósito. Esse sim precisa ser o seu medo, não da morte. Porque na morte a gente vai ficar ali em stand-by esperando. A gente não entende a morte porque a gente só passa por ela uma vez, né? Mas a gente vai ficar ali esperando, aguardando o dia que Jesus voltar pra buscar primeiro os que morreram nele e depois todos os que estiverem vivos. Então a gente não precisa ter medo da morte, porque a morte é o caminho que a gente vai ter pra encontrar Jesus. Quando isso acontecer, não que a gente tire a nossa própria vida pra que isso aconteça, porque você sabe o que acontece quando a gente tira a própria vida. Mas quando ela acontecer naturalmente, ou não sei como, mas que a gente não tenha medo, mas que a gente tenha medo de viver uma vida vazia. É isso que eu digo pra vocês. Que do mesmo jeito que eu fui remexido, que eu fui tocado muito fundo com uma situação tão adversa, uma situação tão triste, que, só crente mesmo pra tirar proveito de situação de morte, né? Pra aprender alguma coisa com a morte de alguém. Pra, na tristeza, tirar um aprendizado e um amadurecimento. Só a gente mesmo, porque a gente é doido das ideias mesmo, né? A gente é tudo uns pancada, mas graças a Deus por isso. Que você possa sondar o seu coração e que você comece a pesar o que eu tô fazendo da minha vida. No que eu tô gastando a minha vida. Eu já tenho 12, 14, 20, 30, 40, 60 anos. E o que eu tô fazendo? Será que eu só tô aqui a passeio? Sinto muito te dizer, mas Deus não fez a gente pra ficar aqui a passeio. Esse era o recado que eu tinha pra dar pra vocês. Um vídeo meio diferente do que vocês estão acostumados, com menos balões, menos festa, menos risada, menos palhaçada, mas que é pra gente refletir e pra gente aprender. Se você gostou, não se esquece de curtir aqui embaixo, não se esquece de se inscrever, pode comentar aqui também, compartilha nas suas redes sociais e mais do que isso, não viva uma vida vazia. Viva uma vida cheia de Deus e uma vida que você transmita o amor de Deus de todas as maneiras que você puder, ok? Deus abençoe!